Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um crime rápido, violento e cada vez mais comum no estado de São Paulo: o sequestro relâmpago. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record revelam que esse tipo de crime aumentou em mais de 40% entre janeiro e agosto. A Adriana foi abordada por 2 homens armados no estacionamento de um supermercado em São Paulo. Mostraram a arma e pediram para eu passar para o banco do passageiro. Nesse momento já entrou o outro no banco de trás. Aí dali eles já falaram, né, que eu ia ficar com eles, tal, que eles iam me levar. Foram pelo menos 6 horas em poder dos sequestradores. Eles roubaram joias, dinheiro e ainda tentaram fazer transferências bancárias pelo celular da vítima. O prejuízo passou de R$20 mil e a Adriana ainda foi agredida. Ele brigou comigo, me agrediu, né, deu um tapa na cara. Aí depois eles começaram a revirar minha bolsa, né, ver o que tinha lá. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram um crescimento no número de sequestros relâmpagos no estado de São Paulo. Entre janeiro e agosto de 2024, foram 219 casos. No mesmo período deste ano, foram 312, alta de mais de 40%. No sequestro comum, os criminosos fazem exigências a terceiros para libertar a vítima. Já no sequestro relâmpago, são as próprias vítimas que são forçadas a colaborar enquanto estão em poder dos ladrões, geralmente fornecendo senhas, fazendo transferências, compras e até mesmo sacando dinheiro. Nesta semana, a Justiça de São Paulo condenou 8 dos 14 réus acusados de participar do sequestro da modelo Luciana Curtis e a família dela, em novembro do ano passado. A modelo, o marido e a filha de 11 anos foram abordados na saída de um restaurante. Eles foram levados para um cativeiro numa comunidade e obrigados a fazer transferências bancárias. Foram cerca de 10 horas de cárcere. Os condenados pegaram entre 17 e 33 anos de prisão. Este especialista em segurança pública reforça os cuidados para evitar ser vítima desse tipo de crime. Prestar atenção se tem alguém seguindo você, né? Evitar ficar parado sozinho em algum lugar. Quando notar que está sendo seguido, procurar ir para um ponto de ônibus que tenha bastante gente, entrar dentro de um comércio ou coisas do tipo. Além de aumentar os cuidados, a Adriana convive com o trauma da experiência ruim que viveu. Medo de ser levada de novo. Vem alguém pedir alguma coisa, eu tenho medo. A gente fica com trauma, né? Governo diz que redução de tarifas americanas está na direção certa, mas produtores de café reclamam que situação piorou para o setor. Ministra Carmen Lúcia vota e STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidade. Milhares de manifestantes da Marcha pelo Clima tomam as ruas de Belém em mais um dia de protesto na COP30. Temporal deixa mortos e alaga ruas em Portugal, Inglaterra e País de Gales. Na Argentina, mais de 20 pessoas ficam feridas em explosão de parque industrial. E na reportagem especial, a falta crescente de caminhoneiros que transportam mais de 60% de toda a riqueza produzida no país. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. A família reconheceu o corpo do morador que morreu em uma explosão na zona leste de São Paulo. Edir Mariano estocava fogos de artifício dentro de casa. Mas o resultado conclusivo ainda depende de perícia. Um novo levantamento reduziu o número de locais interditados na área. Agora são 12. Para aqueles que foram atingidos ou tiveram bens danificados, há um longo caminho para receber alguma indenização. Carros, portões de casas, móveis perdidos, telhados destruídos. Depois da explosão de fogos de artifício estocados dentro de uma residência em São Paulo, os vizinhos contabilizam as perdas. A senhora tinha seguro da casa? Não. Esse é o problema. Para este especialista, quem assume a responsabilidade por uma eventual indenização é quem alugava o imóvel. A municipalidade, seja o município ou o estado, não tem responsabilidade. A responsabilidade é do locatário. Se ele veio a falecer, as pessoas que sofreram o prejuízo,
ainda têm o mesmo direito de buscar indenização. Eles terão que processá-lo mediante os seus herdeiros. Em 2013, o Fernando viveu uma situação parecida. Uma explosão na casa do vizinho, também na Zona Leste, fez com que ele gastasse R$15 mil em obras. Ele nunca recebeu indenização. Foi tanto desgaste, né, emocional, para mim, eu fiquei arrasado, né, porque eu tinha acabado de arrumar um monte de coisa, pintar a casa. E é difícil, né, você juntar para fazer tudo isso, né? Então não teve esse apoio, né? Das dezenas de imóveis afetados, 12 continuam interditados. Nas ruas próximas à explosão, a vizinhança ajuda como pode. Uma força-tarefa de moradores recebe e leva doações para aqueles que tiveram de deixar as casas. Os assistentes sociais circulam pela região para prestar auxílio. As equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar conseguiram recolher 1.230 foguetes, bombas e apetrechos na casa que explodiu. O material armazenado de forma ilegal vai passar por perícia nos próximos dias. Não deve, ponto. Não, tudo bem, mas tem fábricas, exato. As fábricas têm os protocolos, a separação dos elementos que podem, de fato, constituir uma explosão. A pólvora é um propelente que é bastante sensível, não é difícil dela ter autoignição e fazer o que ela se propõe, que é a deflagração. Uma explosão que durou poucos segundos e alterou a vida de centenas de pessoas. Já o processo para ressarcimento pode ser longo. Em termos práticos do dia a dia do direito, a reparação do prejuízo para todas essas pessoas, ela será um longo caminho e de difícil conclusão. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente hoje, na Bahia. Um caminhão cegonha fez uma ultrapassagem e bateu de frente numa caminhonete que vinha no sentido contrário na BR-101, na altura da cidade de Alagoinhas. O passageiro da caminhonete morreu na hora. O motorista foi retirado das ferragens e levado para o hospital em estado grave. O caminhoneiro não se feriu. A Polícia Civil investiga o acidente. No Rio de Janeiro, 4 pessoas foram baleadas em pontos diferentes da cidade no intervalo de 5 horas. 2 vítimas eram policiais militares. O ataque aconteceu durante uma abordagem policial perto da comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio. O tenente Jonathan Francisco da Silva, de 34 anos, foi baleado por criminosos armados com fuzis. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu à gravidade do ferimento. Houve uma intensa troca de tiros. Um traficante ficou ferido e outro foi preso. Um fuzil foi apreendido. O outro policial militar baleado estava de folga. O agente foi vítima de uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele foi socorrido e está fora de perigo. Os criminosos conseguiram fugir. Em mais um ponto da capital fluminense, na Ilha do Governador, 2 mulheres foram baleadas no meio da rua. Uma delas trabalhava em um trailer de comida quando foi atingida. As 2 foram levadas ao hospital. De acordo com moradores, criminosos do Comando Vermelho teriam tentado invadir uma comunidade dominada por uma facção rival. O confronto aconteceu nos acessos ao Morro do Dendê, o que assustou quem passava pelo local. O policiamento foi reforçado na região. O tenente da Polícia Militar preso por matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô foi solto durante a madrugada em São Paulo. Henrique Otávio Oliveira Veloso foi inocentado pela morte ontem à noite. A maioria do júri votou a favor da tese de legítima defesa. O PM estava preso há 3 anos por atirar e matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô durante uma briga num clube da capital paulista. A família da vítima disse que vai recorrer da decisão. Foi sancionada nessa semana em Salvador uma lei que obriga a instalação de câmeras de segurança dentro dos veículos de aplicativos. Esse motorista, que prefere não se identificar, teve o carro roubado na periferia de Salvador. Ele acredita que se tivesse uma câmera dentro do veículo, o assalto não teria acontecido. Eu acho que eles poderiam até abandonar o carro rapidamente se conseguisse ver as câmeras. Agora existe uma lei municipal
que obriga a instalação de câmera de monitoramento dentro dos veículos de transporte por aplicativo. Vai dar um prazo para a pessoa colocar a câmera, vai multar o rapaz porque não tem uma câmera, porque é um equipamento caro. Pela lei municipal, as plataformas de transporte por aplicativo devem fornecer o equipamento de gravação aos motoristas que rodam em Salvador. A empresa que descumprir a lei pode ter a operação suspensa por até 90 dias. A lei municipal ainda vai ser regulamentada para definir o valor da multa e como será a fiscalização. Um projeto semelhante está em tramitação no Congresso para que todos os veículos usados em transporte por aplicativo tenham câmera de monitoramento. Foi por causa de uma câmera dentro do carro que em menos de 24 horas a polícia conseguiu localizar os suspeitos de participação no latrocínio de um motorista por aplicativo. Ele foi morto por 2 assaltantes que tinham chamado a corrida em Salvador. A associação que representa as empresas diz que a lei é inconstitucional. Mas, segundo este especialista em segurança pública, cabe à prefeitura regulamentar o transporte por aplicativo. Elas oferem lucros com os seus serviços prestados e a prefeitura, sim, tem o dever de zelar pela população, implementando mais segurança e fiscalização para todos. No Rio de Janeiro, ônibus que deveriam garantir o direito de ir e vir do trabalhador, né, Camila, têm sido transformados em barricadas por criminosos. Só em outubro, 117 foram usados para impedir a ação da polícia. Pegar um ônibus para ir ao trabalho. Essa rotina tem se tornado perigosa para quem mora no Rio. A gente fica com insegurança, né? De repente a gente ser alvejado por uma bala perdida, né? De repente, às vezes, é perto de alguma comunidade. Fica bem tenso, né? Porque tu não sabe o que pode acontecer. O temor é justificado. De acordo com o levantamento feito pelo jornalismo da Record, apenas em outubro, 117 ônibus foram usados por criminosos como barricadas. 103 apenas na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. O número é quase o mesmo de todo o ano passado. Antes, os criminosos incendiavam os coletivos para impedir a ação da polícia. Atualmente, é um pouco diferente. Eles param os ônibus, ordenam que todos os passageiros desçam e atravessam os veículos na pista. E para atrapalhar um pouco mais, levam as chaves embora. Veio um pessoal muito alterado, muito hostil, muito nervosos também, já mandando atravessar o ônibus e meteram a mão aqui no contato aqui da chave, tiraram a chave. Até agora, nos 10 primeiros meses de 2025, o prejuízo com ônibus vandalizados, desvios de trajeto e veículos incendiados foi de quase 25 milhões de reais. O que a gente orienta sempre é que eles preservem a integridade dos passageiros dos ônibus e a deles também. O governo do Rio informou que a Polícia Militar vem realizando uma série de reuniões com as empresas e sindicatos rodoviários para traçar estratégias de segurança no transporte. A explosão de um parque industrial na Argentina deixou mais de 20 feridos. Isso aconteceu ontem à noite. A explosão foi seguida de um incêndio e as chamas só foram controladas hoje à tarde. Uma coluna de fumaça alaranjada tomou conta da região. O incêndio começou depois de uma explosão num complexo industrial no subúrbio de Buenos Aires, perto do aeroporto de Ezeiza, na noite desta sexta-feira. Nenhuma das 5 fábricas atingidas estava em funcionamento no momento do acidente. Mais de 280 bombeiros foram mobilizados para o parque industrial. O fogo só foi contido na tarde deste sábado. Ainda não se sabe o que causou a explosão. O impacto foi sentido a até 4 quilômetros de distância do local. Janelas e portas de vidro ficaram quebradas e casas foram destelhadas. As autoridades da província de Buenos Aires emitiram um alerta sanitário e recomendaram aos moradores das cidades próximas que fechem as janelas, usem máscaras e permaneçam dentro de casa para evitar a fumaça tóxica. A Defesa Civil informou que os trabalhos na área atingida vão ser mantidos até segunda-feira. Ainda no noticiário internacional, milhares de manifestantes se reuniram em Tel Aviv para pedir o retorno dos corpos de 3 reféns que ainda estão em poder dos terroristas do Hamas em Gaza. Familiares e amigos dos 3 homens que foram sequestrados e morreram sob domínio dos terroristas do Hamas participaram do protesto.
Um ex-refém dos ataques de 7 de outubro de 2022 fez um discurso esperançoso sobre o retorno dos restos mortais. O grupo terrorista Hamas diz que não conseguiu recuperar todos os corpos porque estão sob os escombros gerados pela guerra. Ontem, um hospital do sul da faixa de Gaza afirmou ter recebido 15 corpos de palestinos, o que faz parte do acordo de cessar-fogo. A Defensoria Pública da Colômbia informou hoje que 6 menores, recrutados por grupos guerrilheiros, morreram em um bombardeio realizado nesta semana no sul do país. A operação faz parte da ofensiva do governo do presidente Gustavo Petro contra as dissidências das Farc. Ao todo, as ações deixaram 28 mortos. A Defensoria também pediu que as Forças Armadas adotem medidas para evitar impactos sobre os menores envolvidos no conflito. O governo colombiano enfrenta críticas internas e pressões externas pelas falhas no combate ao narcotráfico. Em Portugal, uma idosa morreu num acampamento depois que a região sul do país foi atingida por uma tempestade. Outras 20 pessoas que estavam no local ficaram feridas. A tempestade Cláudia atinge o país desde a última quinta-feira. 2 idosos também morreram depois que a casa em que moravam inundou. Na Inglaterra e no país de Gales, bairros ficaram alagados e autoridades emitiram mais de 80 alertas para inundação. Esta imagem, feita por um morador, mostra o momento em que um rio transbordou. A água invadiu prédios e deixou carros submersos. A tempestade deve seguir até terça-feira. Aqui no Brasil, tem alerta para temporais neste domingo. A Giovana Rizardo chega com a previsão do tempo. Giovana, boa noite. Oi, Camila. A passagem de uma frente fria deixa em atenção o centro-sul do país. Boa noite para você. Oi, Clébio, boa noite. E uma ótima noite para você. A chuva forte deve atingir principalmente os estados da região sul e também Mato Grosso do Sul. O ciclone extratropical associado à frente fria vai se formar no oceano. A frente, combinada com o calor e a umidade da Amazônia, serão os responsáveis pelos temporais com raios, ventania e queda de granizo. O potencial de estragos deve ser menor em relação ao tornado da semana passada que atingiu o Paraná. Amanhã em Porto Alegre, sol entre nuvens e temporais a partir da tarde. Faz 30 graus. Em São Paulo, máxima de 26 e chuva a qualquer hora do dia. Assim como no Rio de Janeiro, máxima de 30 graus. Hoje, a chuva apareceu principalmente em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul. Neste momento, as nuvens carregadas estão no sul do país. Amanhã, a circulação do ar quente e úmido favorece a formação de chuva do Amazonas até Mato Grosso do Sul. Também pode chover em quase todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco mantém o tempo estável no Nordeste até o noroeste de Minas Gerais e o leste de Goiás. Em Curitiba, faz 27 graus. Em Vitória e Recife, 31. 33 em Goiânia e em Manaus. Agora é o Tempo Delivery. O Alexandre é de Brasília. Boa noite, Alexandre. Domingo e segunda-feira ensolarados. Na terça, chuva rápida à tarde e as máximas variam entre os 31 e 33 graus. O Marcelo é de Arujá, São Paulo. Olá, Marcelo, boa noite. Amanhã o sol aparece entre nuvens e pode chover à tarde, máxima de 25. A semana também começa com possibilidade de chuva. A temperatura sobe até 27 graus na segunda. Na terça, cai um pouquinho. Já mandou a sua mensagem para a gente? Use a hashtag #VocêNoJR e poste o nome de uma cidade. Camila, Clébio. Obrigado, Giovana. E moradores de uma cidade no norte do Rio Grande do Sul convivem com o avanço rápido das dunas. Olha, Camila, montes de areia que chegam a 8 metros de altura ameaçam casas e comércios. A vista que Dona Manuela tem da janela de casa onde mora há 15 anos mudou. O acúmulo de areia impede que ela veja o mar em Barra de Tramandaí, litoral norte gaúcho. Que tinha um gramado ali, tinha uns bancos, tipo de uma pracinha ali, o pessoal sentava ali, tomava chimarrão. Dunas que chegam a 8 metros de altura encostam nas estruturas das residências
e cobrem ruas. O avanço da areia quase cercou o prédio da Marinha do Brasil. Já chegou um ponto que ela passou por cima do muro, né, o que colocou em risco a nossa segurança. A região fica no encontro do rio Tramandaí com o oceano e é um local conhecido pelo forte vento, conhecido aqui como Nordestão. Segundo os especialistas, esse vento, que é contínuo, associado à formação cada vez maior de ciclones no litoral gaúcho desde 2019, vem contribuindo diretamente na dinâmica das dunas. Há alguns anos atrás, nós tínhamos em torno de 1, 2 ciclones por ano. Hoje, nesse ano de 2025, nós já tivemos mais de 8. Então, a gente vê que essa mudança também está nos causando complicações. O Valdomiro usa uma pá para remover a areia acumulada no quintal da pousada. É uma rotina que já virou normal. Todos os dias, areia, 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 areia. Para minimizar o problema, a prefeitura remove a areia acumulada em vias públicas. Mas o projeto, que prevê barreiras de contenção, ainda precisa de autorização estadual. O vento também espalha a areia pelas ruas de Imbé, cidade vizinha. A prefeitura faz o manejo em locais que fiquem a menos de 5 metros do mar. A areia removida é considerada material contaminado e não pode voltar para a praia. Por isso, é reutilizada na pavimentação. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Eu nunca baixei minha cabeça, nem dentro da comunidade, da favela onde eu cresci, e muito menos dentro do presídio. Quem é de fato Sandra Regina Ruiz Gomes, que o Brasil conhece como Sandrão? 42 anos, condenada por sequestro, extorsão e morte. Eu fui chamado para fazer uma ligação. Você pode falar como você falou naquele momento? Se não pagar o resgate, eles vão matar o seu filho. Na prisão de Tremembé, onde passou 9 anos de sua vida, namorou Suzane Richthofen e Elise Matsunaga. Bom, com a Suzane foi uma coisa intensa, né? Foi uma coisa que perdurou, né? Com a Elise, a gente se tornou bons amigos na época. Você, em algum momento, se sentiu usado pela Suzane? Em algum momento, sim. Uma entrevista reveladora. Qual era o tamanho do seu poder em Tremembé? Consta que você manipulava tudo, repleta de tensão e de emoções à flor da pele. Qual o tamanho da sua culpa? É imensurável. Uma mãe perdeu um filho. Sinceramente, Sandrão, foi você que decidiu pela execução do Thaleson? Mudança de hábito. O cigarro ilegal que vinha do Paraguai agora é feito aqui no Brasil. A queda das apreensões na fronteira veio acompanhada de um outro movimento, o aumento das fábricas clandestinas em solo brasileiro. Em entrevista exclusiva, um trabalhador revela os segredos das fábricas clandestinas que movimentam milhões no país. Trabalhou demais, né? 24 horas. A gente foi até Santa Catarina investigar os misteriosos símbolos que surgiram no meio de uma plantação de trigo. Desde 2008 é um mistério. É um mistério. Quem fez os desenhos e como explicar a origem dessas imagens? No Domingo Espetacular, às 6 da tarde, logo após o Acerte ou Caia. Você vai ver daqui a pouco. Estudantes se preparam para o segundo dia do Enem, com questões de matemática e ciências da natureza. E a seguir, Neymar tenta vencer o primeiro clássico paulista desde que voltou ao Brasil. Neymar reencontra Palmeiras depois de 12 anos para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. E o Brasileirão não para durante os amistosos da seleção. Hoje o Santos vai enfrentar o Palmeiras em jogo atrasado da 13ª rodada. Será o duelo entre um time que está na zona de rebaixamento e o líder do campeonato. O clássico vai marcar também o reencontro de Neymar com o Palmeiras 12 anos depois. Na última vez que Neymar entrou em campo contra o Palmeiras, o objetivo era levar o Santos às semifinais do Paulistão. 12 anos depois, a responsabilidade é outra: tirar o peixe da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Santos soma 33 pontos, 2 a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. O momento pede união, depois das cobranças de Neymar aos companheiros na derrota para o Flamengo. A gente não pode pensar
no rebaixamento em si. A gente tem que pensar em ganhar o jogo. Se a gente ganhar o jogo, naturalmente a gente vai sair dessa situação. Neymar será titular contra o Palmeiras e vai continuar com a braçadeira e moral de capitão. O jogador vai tentar quebrar um tabu, vencer o primeiro clássico paulista desde que voltou ao Peixe em janeiro. Eu torço muito para que o Neymar, no pouco tempo que resta a ele, possa encontrar uma questão física que sustente a qualidade indiscutível que ele tem. O Neymar é o único craque de verdade que o Brasil tem hoje. Só que ele não está conseguindo jogar. Da forma como ele está jogando hoje, ele não faz nenhuma diferença. Já o Palmeiras quer voltar a vencer depois da derrota para o Mirassol na última rodada. O técnico Abel Ferreira tem desfalques em todas as posições do time. No total, 11 jogadores estão fora da partida, lesionados, suspensos ou convocados nesta data FIFA. Com todas essas ausências de importância também, né, que estão vivendo momentos maravilhosos na carreira e não vão estar presentes neste jogo, temos jogadores, temos um elenco muito forte que estão esperando uma oportunidade, que estão ali sempre trabalhando todos os dias com humildade. Na Série B, o Curitiba garantiu o acesso à primeira divisão com uma rodada de antecedência. O Curitiba só precisava empatar com o Atlético de Minas Gerais e ficou no 0-0. O acesso teve festa, mas alguns torcedores vaiaram o time, porque o empate não confirmou o título da Série B, que para vir ainda nessa rodada vai depender de um tropeço do maior rival. O Atlético Paranaense tem que perder amanhã para a Ferroviária. E o Flamengo completa 130 anos de história neste sábado. E para comemorar o aniversário, está goleando o Sport no Recife por 5-1. A partida está no segundo tempo. Com a vitória, o rubro-negro assume a liderança do Brasileirão. Mas o Palmeiras joga ainda hoje e pode recuperar o primeiro lugar. Com a derrota, o Sport está sendo rebaixado para a Série B do ano que vem. Camila, Clébio, com vocês. Obrigado, Jean. Valeu. Veja a seguir, ministra Carmen Lúcia vota e Supremo torna Eduardo Bolsonaro réu por coação. E ainda, a reportagem especial mostra que faltam caminhoneiros para transportar mais da metade da produção nacional. O segundo dia de provas do Enem acontece amanhã. Cerca de 4 milhões de inscritos devem responder às provas de matemática e ciências da natureza. Na véspera do segundo dia de Enem, é difícil segurar a ansiedade. A Samara quer ser biomédica e se preparou o ano todo para as provas. Eu estou otimista porque eu me saio melhor em matemática, em questão de exatos, do que em linguagens, do que história, geografia em si. Neste domingo, os candidatos terão 5 horas para responder 90 questões de múltipla escolha, 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, que envolvem química, física e biologia. Aqui na UFMG, um dos maiores locais de aplicação de prova de Belo Horizonte, a movimentação deve começar cedo amanhã. Assim como em todo o Brasil, os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente à 1h. Depois disso, ninguém entra. É bom lembrar que o exame começa 1h30 da tarde e termina 6h30 da noite, 30 minutos antes do que no primeiro dia. O Enem deste ano teve mais de 4 milhões e 800 mil inscritos, um aumento de 11% em relação à última edição. 73% dos candidatos participaram da primeira prova no domingo passado. Os candidatos concorrem a mais de 260 mil vagas em instituições de ensino superior do país. É importante cuidar da alimentação, se alimentar com alimentos mais leves, dormir bem, dormir cedo, manter o emocional em dia, estar confiante para fazer a prova, focar naquilo que ele já estudou, lembrar de todas as dicas da revisão e fazer uma boa prova. Mais de 60% de todas as riquezas produzidas no Brasil são transportadas pelas rodovias. Agora, o problema, Camila, é que o país vive uma crise no transporte de cargas. Sem dúvida. E no capítulo de hoje da série Gargalos do Brasil, você vai ver que muitos caminhoneiros têm se aposentado ou até, Clébio, desistido da carreira. E os jovens não se interessam mais pela vida na estrada.
melhor dessa vida é conhecer a estrada, né? Ver os caminhos, né? Uma profissão apaixonante, mas também sofrida. Às vezes você vai ser muito maltratado nas empresas que você vai, né? E perigosa. O rapaz me rendeu e me levou para um carro. Entrei dentro do carro e botou um capuz na cabeça e sumiu. Quem vê as estradas sempre cheias de caminhões não imagina, mas essa profissão está em risco. Não por falta de veículos, de modernização do setor ou de cargas. Pelo contrário, tem muito caminhão bom circulando e mercadorias para transportar. A escassez é de mão de obra. Em 10 anos, o Brasil perdeu quase 1.200.000 motoristas habilitados para dirigir caminhões. Eram mais de 5,5 milhões em 2015. Agora, não chegam a 4.400.000. Os jovens hoje buscam empregos relacionados à tecnologia, empregos que oferecem qualidade de vida, flexibilidade maior de horário. Então, nem sempre eles querem a profissão de motorista. A categoria envelheceu e não está sendo renovada na mesma velocidade. A faixa etária média da profissão é de 46 anos, mas já tem mais caminhoneiros acima dessa idade do que abaixo. E os que estão perto de se aposentar são o dobro dos que estão em início de carreira. A pesquisa da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos mostra ainda que quase a metade pretende deixar a profissão em algum momento. A minha influência para virar caminhoneiro foi através dos pais. Se eu fosse mais novo hoje, eu não queria, porque eu já vivi a experiência que é. A debandada é preocupante, principalmente em um país onde 65% das mercadorias são transportadas por caminhões. O Sindicato Paulista das Empresas reconhece que é preciso valorizar a categoria. Precisamos sim melhorar o nosso patamar salarial, precisamos sim melhorar as condições das estradas. E quando eu falo condições das estradas, são as condições gerais: saúde, segurança e social. Marcelo subiu numa boleia pela primeira vez ainda criança e seguiu a tradição familiar. Eu amo isso aqui, cara, é minha vida. Nunca fiz outra coisa, na verdade, ser. Mas admite que é uma profissão complicada. Qualquer imprudência sua de terceiro, você acaba machucando, falecendo, acontecendo alguma coisa muito grave. Tem ficado mais difícil encontrar quem sonhe com a vida na estrada. O Everaldo é filho, neto e irmão de caminhoneiros. Na família, no total, são 17 pessoas nessa profissão. Mas o filho dele não quis seguir essa linhagem, não quis seguir na profissão. Por quê, Everaldo? Olha, ele nunca comentou que queria o caminhão. E eu também nunca perguntei, não fui doido. Ô filho, você quer ir pro caminhão? Porque o medo dele responder que sim. Depois de mais de 20 anos, Paulo desistiu da profissão. Vendeu o caminhão e hoje trabalha numa revenda de carros. Eu, graças a Deus, eu consegui sair. Tô bem? Não, tô pagando minhas contas, tô todo dia em casa, tô com a minha família todo dia. Mudei minha vida, mudei meu jeito. Então, quer dizer, tô ganhando menos, mas eu tô vivendo agora. A Isa está na contramão dessa tendência. Isso aqui não é um videogame, não. É um simulador de direção. Filha de caminhoneiro, ela se prepara para seguir a profissão do pai. Peguei um amor por essa profissão e agora eu tô aqui querendo me especializar mais e virar uma carreteira. Ela entrou num programa de qualificação de uma empresa de transporte que tem 1.500 caminhoneiros. Para tentar atrair mais pessoas para o setor, a empresa paga a carteira de habilitação e treina os funcionários interessados. Eu entrei de ajudante, né? Aí eu passei para arrumador de carga e fui para o caminhão. Pavimentar a estrada dos novos caminhoneiros, valorizando a categoria, é uma necessidade para o Brasil. Imagina, tanto que eu vou conversar por aí, quando for parar para almoçar, escutar as histórias dos outros e ter as minhas, né? Eu penso em morrer dirigindo, cara. Se depender de mim, trabalhando, cara, se Deus quiser.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réu o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República por coação no processo da trama golpista. A ministra Carmen Lúcia votou hoje de manhã, acompanhando os votos do relator Alexandre de Moraes e dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. O Chile vai às urnas neste domingo, em uma eleição marcada pelo avanço da criminalidade e pelo endurecimento dos discursos dos candidatos. Eles tentam conquistar o eleitor, preocupado com a segurança e a imigração, temas que dominaram a campanha. A esquerda chilena chega à votação deste domingo com a difícil missão de permanecer no poder. A candidata é Janete Jara, ex-ministra do Trabalho. Ao longo da campanha, ela assumiu uma agenda contra o crime e a imigração ilegal. Mas a associação com o presidente Gabriel Boric, que tem apenas 30% de aprovação, pode prejudicar o desempenho nas urnas. Já a direita tem ao menos 2 candidatos fortes. Um deles é Johannes Kaiser, que se auto-intitula um libertário. Ele conquistou fama nas redes sociais com um discurso severo contra o crime e a imigração. Esses também são os temas da campanha de José Antônio Katz, um conservador que concorre à presidência pela 3ª vez. A semelhança na agenda dos candidatos não é uma coincidência. 63% dos eleitores chilenos disseram estar mais preocupados com a questão da criminalidade do que com saúde ou educação, por exemplo. E é isso que vão levar em conta na hora de votar. O Chile ainda é considerado um dos países mais seguros da América do Sul, mas a taxa de homicídios mais do que dobrou na última década. Essa será também a primeira eleição em mais de 10 anos com voto obrigatório. Com isso, milhões de chilenos devem ir às urnas pela primeira vez neste domingo, incluindo uma parcela mais jovem da população que pode remodelar a política do país. Se nenhum candidato conseguir maioria dos votos, o segundo turno da eleição presidencial no Chile já está marcado para 14 de dezembro. A seguir, nova manifestação marca o 6º dia da COP30 em Belém. Veja também, Donald Trump diz que acabou com as tarifas recíprocas para diminuir preços nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que anunciou o fim das tarifas recíprocas para importação de produtos para diminuir os preços nos Estados Unidos. A bordo do Air Force One, Donald Trump disse que a medida foi tomada para reduzir o preço de alguns alimentos. Segundo o presidente americano, à medida em que as taxas de importação caem, os preços também devem ter queda. Trump acredita que não será necessário reduzir ainda mais as tarifas. A declaração foi feita horas depois da Casa Branca publicar uma ordem executiva. O documento eliminou as tarifas recíprocas anunciadas em abril sobre a importação de produtos agrícolas como café, carne bovina, laranja e tomate. No caso do Brasil, essa taxa era de 10%. Donald Trump afirma que as tarifas ajudam a fortalecer a produção aqui nos Estados Unidos, mas disse que a redução dos tributos a produtos agrícolas não vai impactar o mercado doméstico, porque os itens não são produzidos aqui no país. A Câmara de Comércio americana comemorou o anúncio, mas pediu que a medida seja estendida para outros produtos. A bordo da aeronave presidencial, Trump também sugeriu que já tomou uma decisão sobre possíveis ações militares contra a Venezuela, mas não deu detalhes. Nas últimas semanas, a presença das Forças Armadas Americanas no Mar do Caribe foi intensificada. Os Estados Unidos realizam ações na região contra embarcações que supostamente transportam drogas. Trump ainda disse que possivelmente na semana que vem pretende processar a BBC em até 26 bilhões e 500 milhões de reais. A declaração vem após a rede britânica pedir desculpas por ter editado um discurso dele em 2021. O vice-presidente Geraldo Alckmin considerou hoje positiva a redução da taxa de 10% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos agropecuários, mas destacou ainda que há distorções a corrigir. É verdade, Camila. Para o setor de café, por exemplo, a redução da taxa não favorece tanto os produtores nacionais. Isso porque países concorrentes tiveram a tarifa simplesmente zerada. Nos primeiros 7 meses do ano, as exportações totais de café somaram 9 bilhões de dólares.
e o mercado norte-americano é o principal destino do nosso grão. O Brasil responde hoje por 1/3 das importações americanas de café. Mas apesar do corte de 10%, os produtores brasileiros vão continuar a pagar uma taxa de 40% e temem perder mercado para países concorrentes, que tiveram as tarifas recíprocas zeradas. O vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente das negociações sobre o tarifaço. Numa entrevista coletiva convocada neste sábado, ele disse que a decisão de Donald Trump foi positiva e se deve ao diálogo entre os governos, mas afirmou que é preciso avançar mais, principalmente em relação ao café. Nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais. Realmente, no caso do café, não tem sentido, ainda é alta, 40%. Há uma distorção que precisa ser corrigida. Os nossos concorrentes, que também participam daquele mercado de forma significativa, todos ficaram com as suas tarifas zeradas. De Colômbia, Costa Rica, Etiópia, vimos acordos estabelecidos com Vietnã, Indonésia. Então, para nós, é uma situação em que a nossa competitividade segue afetada, se não até pior. Cada dia que passa é um prejuízo enorme. Manga, açaí, goiaba, banana, abacaxi e a carne também estão entre os 80 produtos agropecuários que tiveram corte de 10%. Mas a preocupação brasileira não é apenas em relação aos produtos agropecuários. A indústria continua com tarifas sobre o aço e o alumínio, por exemplo. Por isso, o Brasil deve seguir na mesa de negociação. É o que defende em nota a Confederação Nacional da Indústria. Países que não enfrentam essa sobretaxa terão mais vantagens que o Brasil para vender aos americanos. É muito importante negociar o quanto antes um acordo para que o produto brasileiro volte a competir em condições melhores no principal destino das exportações industriais brasileiras. Na Índia, a explosão de uma delegacia deixou 9 mortos. Outras 30 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Os explosivos tinham sido apreendidos durante uma operação e foram levados até a delegacia para perícia. O material explodiu de forma acidental no momento em que era analisado. As vítimas são agentes e técnicos da Polícia Científica. O número de mortos em um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 11. 3 aldeias foram soterradas nesta semana. 12 pessoas ainda estão desaparecidas. As casas foram atingidas por fortes chuvas na província de Java Central. Desde quinta-feira, mais de 700 pessoas, entre autoridades e voluntários, fazem buscas por vítimas. Em novembro, é comum que países do Sudeste Asiático sejam afetados por fenômenos climáticos. O sábado foi de negociações nos pavilhões da COP30 e também protesto pelas ruas de Belém. Vamos então ao vivo conversar com a Cristina Lemos, que está lá em Belém. Cris, manifestação pacífica dessa vez, né? Boa noite. Boa noite, Clébio, Camila, a todos vocês que estão conosco aqui no JR. Sim, desta vez manifestação pacífica, mas esta foi a maior manifestação popular desde o início da COP30. Milhares de pessoas tomaram as ruas do centro de Belém, local que fica distante aqui do ponto da Conferência da ONU, para se juntar à Marcha Global do Clima, o que tem como um dos seus principais lemas o fim dos combustíveis fósseis. Fábio Menegatti acompanhou. Avenidas importantes de Belém foram ocupadas por milhares de manifestantes. A Marcha Global por Justiça Climática reuniu organizações não governamentais de diversos países, indígenas, movimentos sociais e estudantes que pedem maior participação nos debates. Que não destrua a mata, que não destrua a natureza. Nós podemos ter um emprego construindo. Sem justiça climática não há dignidade. Durante a manifestação, o acesso à Blue Zone, onde acontecem as negociações oficiais, foi monitorado pela polícia e o exército. O 6º dia da conferência teve debates voltados ao alinhamento da economia com as ações em favor do clima. Como eu venho de um país em desenvolvimento, eu acho que a primeira coisa que eu traduzo como ambição é a ambição em aumentar os recursos financeiros. Aí você pergunta para um país desenvolvido, a primeira ambição é diminuir emissões. Eu acho que esse aqui é um pouco parte do impasse.
Aí os dois têm que avançar, recurso financeiro e esforço de mitigação. Uma das reuniões mais esperadas de hoje, com a presença de várias delegações estrangeiras, foi sobre o plano de financiamento global para beneficiar países em desenvolvimento. O roteiro Baku-Belém quer captar 1 trilhão e 300 milhões de dólares por ano até 2035, cerca de 7 trilhões de reais para investimentos em ações climáticas. Teve participação não só dos países, né, que estavam aqui representados, mas também por órgãos dos bancos multilaterais, bancos privados, sociedade, pesquisadores, que mostra que é um momento diferenciado e que a gente precisa acelerar a mobilização de recursos, e acho que essa COP vai ser lembrada muito por isso. Em outro debate, o foco foi no mercado de créditos de carbono. Membros de países participantes afirmam que é necessário padronizar medidas para tornar esse tipo de compensação mais atrativa e eficiente. O impacto das mudanças climáticas sobre a produção agrícola também é um dos focos da preocupação dos especialistas reunidos aqui na COP30. No centro de Belém, a uma distância de apenas 5 quilômetros, está a Ilha do Cumbu. O problema já afeta a produção do cacau amazônico lá da ilha. A Ingrid Gribel foi conferir. É preciso atravessar o rio Guamá e navegar por igarapés para encontrar o tesouro de uma ilha coberta pela floresta amazônica. Quem desembarca procura pelo fruto que adoça a receita mais famosa da região, o chocolate. Eu acho que pela primeira vez eu senti o gosto do cacau verdadeiro. É provar um pouco do sabor da Amazônia também, né? Há 20 anos, Nena decidiu extrair do cacau o que há de mais puro. Investiu na agricultura sustentável e plantou 3.000 mudas nativas. A produção, livre de agrotóxicos, acrescentou saúde ao paladar e conquistou clientes especiais. A atividade também gerou emprego e renda para a população da Ilha do Cumbu, em Belém do Pará. Se a gente fizer um trabalho onde a gente ganha, a comunidade ganha junto, a gente consegue ajudar um ao outro. A capacitação dos funcionários foi garantida pelo Serviço Nacional de Aprendizado Rural, o Senar, um dos projetos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É possível a gente continuar produzindo, preservando a floresta, mas mais do que isso, tem que dar dignidade aos 30 milhões de pessoas que aqui moram e aqui trabalham. A produção de cacau aqui na Ilha do Cumbu também sofre com os efeitos das mudanças climáticas. A menor incidência de chuvas entre julho e novembro já deu sinais de que a colheita, que começa em alguns dias, será menos farta. As discussões da COP30 trouxeram mais do que possibilidades para reequilibrar o clima na região. Atraíram também visitantes do mundo todo. Eu não sou apaixonada por chocolate, mas a textura e a consistência desse são as melhores. É delicioso. É um orgulho muito grande, né? É muito enriquecedor para a gente, é muito gratificante. Estudantes de escolas públicas de todo o Brasil também têm seu espaço de participação aqui na COP30. Veja na reportagem de Marcele Dutra. Alan é aluno do 2º ano do ensino médio numa escola estadual em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Em Belém, ele pretende observar de perto as soluções discutidas na conferência. Ano passado, quando houve as enchentes no Rio Grande do Sul, eu e milhares de pessoas que moramos aqui podemos observar de perto como que é uma crise climática, de fato. Estudantes de escolas públicas de todo o país participam da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima na próxima semana. Vamos poder participar, né, com os líderes mundiais, né, pessoas que estão pensando o clima, pensando, né, como a gente pode se projetar no futuro para ter um planeta saudável. As queimadas irregulares afastaram a comunidade de um parque que fica ao lado da escola. A fumaça também atrapalhava os alunos em sala de aula. Para enfrentar o problema, os estudantes criaram um projeto para combater os focos de incêndio. E a mobilização
ganhou força nas redes sociais. A iniciativa partiu dessas 3 alunas do ensino fundamental que também irão representar os alunos gaúchos na COP30. É uma realidade que nós vivemos, que a gente viu acontecer, e isso tem que parar. E por isso que a gente vai para a COP30, para poder falar disso, para poder denunciar essas queimadas. Os estudantes fazem a manutenção e a limpeza da trilha que atravessa o parque. Os jovens levam do Rio Grande do Sul para o mundo a mensagem de que é urgente perceber os sinais da Terra. Eles precisam tomar atitudes em todos os lugares, senão a gente não vai ter mais esse país. Que a gente possa, juntos, construir um mundo mais justo e mais equitativo para todas as pessoas. E terminou agora há pouco o balanço do 6º dia de negociações aqui na COP30. Começou com muito atraso, mais de 1 hora. Amanhã haverá um documento, um relatório sobre o resultado dessas negociações. E o embaixador, o presidente da COP30, Correia do Lago, anunciou que acatou o documento dos manifestantes da Marcha do Clima e que as reivindicações serão integradas aos debates aqui da COP30. Camila, Clébio. Obrigado, Cris. Voltando aqui para São Paulo, no último domingo, o Edifício Itália, um dos principais pontos turísticos da capital paulista, completou 60 anos. O ícone da arquitetura e da imigração italiana, esse prédio resiste ao tempo e segue, Camila, como símbolo da cidade que nunca para. No coração de São Paulo, um gigante de concreto desafia o tempo. Na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, entre prédios e comércios, o aniversariante imponente prova que charme e elegância não envelhecem. Inaugurado em 9 de novembro de 1965, o Edifício Itália já foi o mais alto de São Paulo. Hoje, resiste como um observador silencioso das transformações no centro da maior cidade do país. São 42 andares, sem contar as sobrelojas e o subsolo onde fica o teatro. O Edifício Itália é mais do que um endereço. É uma cidade vertical, com sons, histórias e memórias que se renovam todos os dias. Na cidade, dentro da cidade, circulam por dia quase 25 mil pessoas. 200 empresas funcionam aqui, entre elas este escritório de arquitetura. A gente precisava crescer, precisava de um novo espaço e a gente queria que esse espaço, essa nossa nova casa, simbolizasse muito quem a gente era e muito como a gente entende os nossos projetos. Projetado pelo alemão Franz Ripp, o Edifício Itália é símbolo de uma comunidade de imigrantes que ajudou São Paulo a crescer. O Edifício Itália, ele representa a imigração italiana no Brasil e em especial em São Paulo. Ele complementa essa estrutura urbana que está aqui, que é valorosa do ponto de vista espacial e, ao mesmo tempo, ele tem esse caráter simbólico. Os 3 primeiros andares são ocupados pelo Círculo Italiano. E aqui era uma casa antiga, onde os italianos da época se reuniam para discutir política, para discutir participação na sociedade, empreendimentos, indústria, comércio. E o que dizer do que acontece lá no alto? Maître e sommelier do restaurante Na Cobertura, Francisco Freitas, de 62 anos, começou aqui aos 19. Viu a cidade e os clientes mudarem ao longo de 43 anos. A essência do terraço, a magia do terraço continua. 60 anos depois da inauguração, o Edifício Itália segue como marco da arquitetura e da memória viva da São Paulo que sonha alto, trabalha muito e nunca para. Tem pessoas que se conheceram aqui, noivaram aqui, eu fiz a entrega das alianças, casaram e hoje traz a família. Então, para mim é muito prazeroso, né? Acompanhar essa evolução do terraço. O Jornal da Record fica por aqui. A nossa versão em podcast está no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado, e logo após a Fazenda tem Super Tela, com o filme Os Suspeitos. Não perca. Boa noite. Boa noite para você, um excelente domingo. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.